Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um dia para refletirmos sobre os pensamentos deste livreto da Bispa Ingrid Duque, Palavras em Amor. E hoje nós vamos falar sobre o pensamento que está lá na página 6, que diz assim: todos aqueles que servem a Deus carregam na alma a mais profunda inspiração de um chamado, que parece sofredor, mas na verdade não passa de um sentimento isolado. Todo chamado é apenas uma prova de amor, pois quem ama assume o próprio chamado, e quem não ama larga o chamado para viver o que ninguém chamou, apenas pensou. E quantos chamados estão sendo aí deixados de lado apenas por um pensamento, às vezes até por uma vaidade, por um sentimento que vem para roubar o teu propósito de vida, onde você larga tudo, algo que seria intenso, incrível para você viver por conta de um pensamento. Porque todo aquele que carrega Deus, que serve a Deus, carrega dentro de si um propósito estabelecido pelo próprio Deus. E é a partir daí que você desvela o seu chamado. Para que você foi chamado? Para ser mãe? Para ser esposa? Para ser uma grande empresária? Para ser atuante na igreja ou fora da igreja? Para quê? Para ser uma médica, um engenheiro, para ser pai, para viajar o mundo? Qual é o teu chamado? O teu chamado, ele está sempre atrelado ao teu propósito de vida que Deus predestinou. E às vezes você abandona totalmente isso por um pensamento, por uma voz que não é aquela estabelecida desde o ventre da sua mãe para que você viva. Por isso, hoje, nós temos tantas pessoas infelizes, tantas pessoas perdidas buscando respostas onde não encontram. Sabe por quê? Porque não olham para dentro de si mesmos, como está escrito aqui. Porque o chamado, ele tem aquela questão de ser um sofrimento, uma dureza, um peso, mas o que não é, porque aquilo que você foi chamado para fazer, você que tem que desempenhar. E vem cheio de grandes desafios, grandes obstáculos, grandes enfrentamentos, mas se você foi chamado para fazer aquilo, você vai vencer, você vai ultrapassar e você vai conseguir acessar o teu propósito de vida. Agora, se você sentir medo, se você recuar, se você abandonar, se você não assumir o teu chamado, demonstra que você não ama. Não ama quê? Talvez não ama a si mesmo. Talvez você nem tenha se amado, você nem tenha olhado para você, você tem vivido o chamado e o propósito de outros e você tem ficado para trás. Quantas vezes isso acontece muito na maternidade? Nós cuidamos dos filhos, cuidamos da casa, cuidamos do marido e esquecemos de nós. Quem éramos nós antes da maternidade? Quem somos nós agora com a maternidade? Quem é você, mãe, com tantos afazeres, olhando para a situação de tantas pessoas e não olhando para você, nem para a tua saúde? Quem é você hoje, antes do ministério? Você que é uma pastora, você que é um pastor, você que é um levita, você que é um obreiro, você que é um missionário, um atuante na obra de Deus. Quem era você antes e quem é você depois do teu chamado? Porque às vezes você traz o chamado para um fardo, para um peso. Não, mas eu estou cumprindo a ordem de Deus, o propósito da minha vida. Será? Porque quando a gente cumpre uma missão dada por Deus, ela é prazerosa, ela traz alegria, ela nos encoraja, por mais que passemos por momentos de muita dificuldade. É algo, que corre na nossa veia e que nos impulsiona a achar estratégias, a procurar ajuda, a desenrolar o problema de outra forma. E às vezes a gente carrega aquilo como um peso e não conseguimos avançar. Então pense bem, para que você foi chamado? O que você está fazendo
do seu chamado. E qual é o propósito de Deus para a tua vida? E você pode me perguntar, mas Fernanda, como que eu descubro tudo isso? Caminhando com Deus, tendo um relacionamento com Ele, tendo vida de oração, buscando, meditando na palavra dia e noite, e Ele vai se revelar a você. E um caminho muito simples é você olhar para aquilo que você gosta, para quais são os seus talentos, o que você tem mais facilidade para fazer. É sempre ali que vai estar manifesto o teu chamado, o teu propósito, porque Deus já nos traz pronto para esta terra. Basta a gente se posicionar, olhar para o foco, não se distrair com aqueles que querem nos derrubar e assumir o propósito da nossa vida e assim cumprir o chamado terreno que temos, que é apenas cumpri-lo para abençoar o próximo, abençoar vidas. E está muito distante de amaciar o nosso ego. Viver para Deus, viver o chamado, é sempre estar pronta e pronto a servir. Você recebe essa palavra, eu recebo e eu me posiciono e eu não vou parar. Você não vai parar. Vamos continuar juntos? Um beijo para você e até o próximo pensamento.